Mas afinal, quanto vale a sua voz? É o assunto de hoje que eu vou falar com vocês. Salve, salve! Ale Duran chegando aqui para falar um assunto que eu acho que é o mais chato que eu vejo no meio de locução. Que é quanto que vale a sua voz? Como que eu sei quanto cobrar de um determinado cliente? Esse vídeo é mais para você que está começando na locução e que vai passar por isso, por essas dificuldades, com certeza. Aliás, não só para quem está começando, mas para quem já está na locução faz tempo, sabe que isso é um problema sempre. Vamos lá, um resuminho. Quando eu me formei como radialista, locutor em 2015, as referências que eu tinha antes, quando eu fui para o mercado, eram os meus professores na época, que eu perguntava, quanto que eu cobro, como que é? Eles me davam uma base, né, me davam um parâmetro, e os amigos locutores que eu tenho, que já estavam no mercado há mais tempo, enfim, eles me passavam, né, uma base de como cobrar quando eu começasse a fazer os trabalhos. Até aí, maravilha, né? Parece tudo muito fácil. Acontece que quando você começa, quando você entra nesse mercado, quando você começa a participar de grupos das redes sociais, onde você começa a ver os trabalhos que as pessoas postam, e aí você começa a ver preços que outros locutores cobram pelos trabalhos deles, você começa a ficar indignado. Eu confesso que durante muito tempo eu ficava puto, porque eu falava, eu não acredito, olha quanto esse cara tá cobrando, como que ele pode cobrar desse jeito? Assim não dá, como é que eu vou me comparar? Esse cara vai acabar com o mercado, enfim, né? Cansei de bater boca durante muito tempo com essas pessoas que colocavam valores assim, ridículos para vários trabalhos, e isso com certeza para o nosso mercado de locutor, né? Para a nossa comunidade, né? Enfim, de locutores, é péssimo, né? Porque se a pessoa faz isso, né? Quem contrata os locutores começa a ver esses preços circulando. Aí, se você for cobrar mais caro pelo seu trabalho, vai ser mais complicado, né? Porque a pessoa vai sempre lembrar de valores menores que ela viu. Dito isso, o que eu quero falar nesse vídeo para você que está começando é te ajudar da melhor maneira a você precificar a sua voz. Eu vou falar algumas coisas, em cima de tudo que eu falar, você pega para sua realidade, lógico, e aí você vai conseguir saber melhor quanto cobrar por cada trabalho que aparece para você. Então vamos lá. A primeira coisa que eu posso te falar é o seguinte, para você começar a ter uma ideia de valores, pensa o seguinte, você se preparou para ser locutor? Quando eu falo preparou, você fez cursos, o quanto você investiu na sua preparação para você hoje se tornar um locutor? Sabe? Coloca isso no papel, fala, quanto que eu gastei de curso, o que eu fiz para chegar até aqui? Isso é super importante para você na hora de cobrar do seu cliente. Outra coisa, quais são os seus equipamentos? Porque também é uma coisa que hoje é mais acessível, os equipamentos, mas tem muita coisa que ainda é muito caro. Então, quanto você investiu nos seus equipamentos? Porque isso faz total diferença na hora de você gravar, na hora de você fazer a sua locução. Onde você grava? Você montou um home studio, tipo esse aqui que eu tenho em casa? Aonde? Porque você também vai investir, você também vai gastar dinheiro fazendo isso. Então essas três primeiras coisas são super importantes na hora que te procurarem, na hora que você for passar o valor da sua voz. Tudo isso conta, afinal de contas você investiu em você e você quer chegar cada vez mais longe. Então isso tem que ser valorizado, lembra sempre disso. Voltando aos locutores que cobravam sempre muito pouco que eu via e que eu ficava puto, hoje eu parei com isso. Por quê? Porque na verdade você começa a pensar que a realidade de cada um é muito diferente. Eu estou em São Paulo, então a quantidade de trabalhos é muito maior. E aí você começa a pensar que aquele cara que cobrou pouco, o que pode ser? Ele mora numa cidade pequena, ele não tem tantas oportunidades, ele não investiu em cursos, ele não tem os equipamentos legais, ele não é tão bom quanto você, ele não tem as técnicas que você. Então quando esse cara cobra pouco e que fala, eu não acredito que eu tô vendo isso, hoje eu penso dessa maneira. Então eu parei de me preocupar com isso, porque eu entendi que esse cara não vai ferrar
os meus trabalhos, os meus valores de locução. A partir do momento que eu entendi que a realidade dele pode ser completamente diferente da minha e que os valores que ele cobra não vão afetar os meus valores e os meus trabalhos, pô, sabe? Eu acho que cada um sabe como tem que cobrar, enfim, e fazer o seu melhor. Legal, Ale, até aqui eu entendi, mas vamos para a prática. Então tá, o cliente te procurou. Vamos imaginar, então, que o cliente, ele quer a sua voz, quer trabalhar com você, mas ele está te oferecendo muito abaixo do que valeria. E aí? Então, outra coisa que eu falo, que também foi difícil para mim, tem horas que você vai precisar dizer não. Você vai falar não e vai falar, nossa, esse cara nunca mais vai me chamar, enfim, porra, vou perder o trabalho. Mas pensa nisso que eu vou te falar. Vão ter momentos, vão ter situações que você vai ter que dizer não. E de boa, entendeu? Porque o não, muitas vezes, ao contrário do que a gente pensa, ele vai te abrir muito mais portas. Por quê? Porque você vai estar se valorizando e não pensando, putz, perdi um cliente. Não pensa assim, pensa que uma porta, ela pode às vezes nem fechar, ela se encosta, só que outras vão se abrir. Pense também, isso é importante, no seu momento atual. Como é que você está vivendo, né? Porque cada um é cada um, é aquilo que eu falei. Eu acho que não tem problema nenhum você dar desconto para trabalhos, até porque a gente não sabe a situação que cada um está passando, as contas estão chegando, você precisa pagar, então tem esses momentos também, sabe? Avalie. Você conhece o cliente, é a primeira vez que você vai fazer esse trabalho para ele? Não é? Qual é o tamanho desse trabalho? É um trabalho pequeno, para uma região pequena, é um trabalho nacional, enfim, mas pese o momento que você está vivendo. Porque muitas vezes esse momento que você está passando é o que vai fazer você cobrar menos, fazer o trabalho, não fazer o trabalho. Não é o que os outros falam para você, né, o que você deveria ou não fazer, e sim a sua realidade, a realidade que você está vivendo nesse momento. Isso pesa muito. Infelizmente, o nosso mercado de locução não tem uma tabela. Deveria ter, mas não tem uma tabela. Que na verdade atrapalha muito, porque se a gente tivesse uma tabela, esse problema provavelmente ele seria muito menor. E basta alguém te procurar, falar qual trabalho que ele quer, passar todas as informações, você tem a tabelinha, ó, legal, em cima do que você me passou, o meu valor é tanto. Mas a gente não tem. Lá fora tem, nos Estados Unidos tem. Então a gente, infelizmente, eu acho que, não sei nem se nós vamos ter isso aqui, né? Eu adoraria que sim, porque iria ajudar muito a gente. Outra coisa super importante, a sua voz, ela é única, particular, exclusiva, só você tem. Então, quando chegar um trabalho para você, você pergunta para o cliente. Tempo de veiculação, que hoje em dia está muito escrachado por causa das redes sociais e a internet. Antes você tinha 6 meses, 1 ano. Hoje, se você fizer um trabalho hoje, é capaz de daqui 2, 3, 4, 5 anos ele estar aparecendo em vários lugares. Então, o tempo de veiculação é muito importante para você saber quanto cobrar. Então, isso é importante, anota. Qual o tempo de veiculação? Onde o meu trabalho vai passar? É na internet? É no Brasil inteiro? É na TV? É no rádio? É regional? Enfim, essas perguntas é o que vão fazer a diferença na hora de você passar um valor. Porque você vai saber o alcance que esse seu trabalho vai ter. Se é um cliente pequeno, que ele vai passar apenas numa região, num estado, numa cidade, legal, você pode cobrar menos, né? Porque você vai estar apenas numa pequena região. Agora, se é um trabalho grande, que você vai ter uma exposição muito maior, então você tem que parar e pensar nisso, sabe? Negocia sempre com o cliente, sabe? Não seja radical também, nem muito nem pouco. Negocia, conversa. Se ele quer mesmo a sua voz, a gente consegue chegar num acordo, entendeu? Sobre isso. Não dê a sua voz de graça. Não cobre preço de banana. Por quê? Porque se esse cliente que está chegando agora, ele fizer outros trabalhos com você, vai ser muito difícil você cobrar mais. Porque ele sempre vai lembrar
quando ele te procurou e você fez um valor baixo e agora como assim você está fazendo um valor maior? Vai ser difícil você aumentar o seu preço. E o mercado também vai ver você como um cara que cobra super pouco, sempre, né? Então presta atenção, não dê de graça, entendeu? O seu maior bem que você tem para você construir a sua carreira de locutor. Fechado? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado você que está começando na locução a entender um pouquinho mais. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu terei o maior prazer de responder para você. O que eu puder ajudar você que está começando na locução, pode me mandar aqui. E se você quiser saber sobre outros assuntos, escreve aqui também. Se inscreve no canal, curte, compartilha. Manda esse vídeo para outros amigos, amigas locutoras que precisam saber também como cobrar a sua voz. Combinado? Toda semana tem vídeo aqui no canal. Abraço!